Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Saber Direito Debate. Você já sabe, durante a semana, as aulas sobre temas específicos do direito e no final de semana, a possibilidade de uma conversa com o professor convidado que ministrou seus respectivos conhecimentos sobre aquela área. O nosso convidado de hoje, professor Renato Brasileiro, a quem agradeço a participação aqui na TV Justiça. Prazer é todo meu, Carlos. Professor da rede LFG, promotor de Justiça Militar da União e membro fundador do INJUR, o Instituto para a Difusão do Conhecimento Jurídico. Trabalhou 3 anos como defensor público e há 5 é promotor da Justiça Militar da União. Gosta de futebol e é atleticano de carteirinha, fanático, né, professor? De coração. E agora um detalhe curioso. O professor é atleticano, é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas é nascido em Brasília. Nascido em Brasília. Brasília, a influência dos times, dos demais estados é muito grande. Mas como os meus pais são de Minas Gerais, a influência do Atlético Mineiro foi muito grande. Então está no coração, o sangue do Atlético Mineiro. E Minas também está no coração, é claro, também por isso a realização do curso de Direito na UFMG. Isso. Eu nasci em Brasília, fiquei em Brasília até os 16 anos, e aí depois fui para Belo Horizonte para fazer a faculdade, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, e sou, assim, mineiro de coração. O sotaque é mineiro, as pessoas acham que sou mineiro. Abracei Minas Gerais de coração, hoje morando em São Paulo por questões profissionais. Professor, tem uma pergunta clássica que a gente sempre faz, particularmente no primeiro bloco do programa, que é sempre aquela questão referente àquele momento de escolha. E sempre as respostas são bastante variadas, exatamente porque é uma questão que, embora universal, a escolha de um determinado caminho, as motivações são as mais diferenciadas. Então, a pergunta clássica, por que o direito? O direito surgiu, Cadu, para mim, com a influência do meu pai. Meu pai é advogado, também dava aula, e aí surgiu essa influência aí, assistindo aqueles filmes, confesso que gostava mais da área criminal. Meu pai, por exemplo, era advogado trabalhista aqui em Brasília. O meu gosto mesmo foi pela área criminal. E eu acabei juntando ao longo dos anos, não só o gosto pelo direito, mas também o gosto pela docência. Sempre tive a vocação, durante 7 anos, eu fui professor de inglês. E aí depois, formado em Direito, eu pude também trabalhar com essa área da docência, agora me dedicando ao ensino aí do processo penal. Daqui a pouquinho eu vou abordar um pouco também essa questão da docência, mas o professor falou a respeito de uma questão interessante também, que é muito do contato que as pessoas fazem com relação ao universo do direito, é muito comum que seja pelo cinema, pela televisão. E existe uma imagem coletiva, inclusive, em relação a esse universo do direito, e eu lhe pergunto, já havia uma precedência em casa do contato com o universo do direito também por conta do pai advogado, mas também essa visão, essa imagem, esse imaginário coletivo por conta do cinema, da televisão. O contato efetivamente para lidar com o direito, houve algum choque ou foi tranquilo? O contato, sendo muito sincero, infelizmente não é aquilo que a gente sempre sonhou, né? Infelizmente a realidade, a atuação no dia a dia de fóruns criminais, seja na advocacia, seja como membro do Ministério Público, investigando processos criminais, a gente sabe que não é aquilo que a gente visualiza no cinema. Mas aquela ideia, o debate, né, a atuação como advogado, como defensor durante 3 anos também foi muito proveitosa, são experiências que você vai adquirindo, e eu acho que é isso, quer dizer, o meu sonho é muito difícil, aos 16, 17 anos, você fazer uma opção e realmente levá-la adiante e gostar mesmo daquilo que fiz. Mas eu agradeço a Deus, porque realmente gosto do que faço e acho que fiz a opção certa, o direito seria o meu caminho mesmo. O professor já revelou que é atleticano, portanto, é um apaixonado. O direito, ele demanda paixão também, ao contrário do que muitas vezes as pessoas que não trabalham diretamente acham que não, é apenas a frieza de raciocínio. Demanda paixão também? O direito demanda, porque hoje em dia, principalmente com a quantidade de matérias, com a complexidade dos temas, eu acho que se você não trouxer um pouco de paixão para o que você faz, fica sempre complicado levar isso adiante. Agora, é lógico que depende da sua atuação. Às vezes, principalmente você atuando na área criminal, tem muito isso, você não pode deixar a emoção te carregar muito, porque parando para pensar em processos criminais mais complicados, você para pensar, às vezes, Carlos Eduardo, em crimes sexuais, por exemplo, em crimes de homicídio, cada vez mais com essa divulgação pela mídia, se a pessoa se deixa envolver muito pela emoção, isso pode acabar prejudicando a atuação. Então, nesse ponto, eu acho que o advogado, o promotor de justiça, ele tem que procurar separar um pouco para não deixar a emoção encobrir e prejudicar a
a sua atuação profissional. Aquela velha história, que é muito comum, inclusive, abordarmos aqui, da paixão durante o período de faculdade com relação ao direito penal, posteriormente o casamento com o direito civil, uma frase bastante comum. Mas o seu caso foi um pouquinho diferente, pelo visto, né? Já foi direto para o direito penal e processual penal. Eu, na verdade, tive excelentes professores de direito civil, processo civil, mas confesso que desde os tempos de faculdade, desde quando eu entrei para o direito, a minha ideia era mesmo um processo penal. Fiz muitos concursos, sempre minha dificuldade era na área de direito civil, mas minha paixão realmente é o processo penal, sempre gostei de atuar e hoje, felizmente, como defensor público antes também, mas como promotor da Justiça Militar da União, a Justiça Militar exclusivamente essa competência criminal. Então, a minha vocação acabou se concretizando, porque eu só atuo na área criminal, então nem em questões cíveis hoje trabalho mais, então que facilita, nos dá mais prazer aí no dia a dia profissional. Agora nós temos justamente uma oportunidade de falar a respeito de dois, não sei se seria exagero dizer isso, mas dois polos diferentes. A atuação como defensor público e a atuação como promotor, embora de um ramo específico, que é o caso da Justiça Militar da União. Mas é possível se fazer uma diferenciação, é possível fazer essa polarização do ponto de vista da atuação, da forma de raciocinar, inclusive, o próprio direito? Caso, essa é uma pergunta muito boa, porque quando a gente sai da faculdade, às vezes com 22, 23 anos, a gente fica já querendo fazer concurso para juiz, para promotor, e eu lembro, quando eu tinha 22 saindo da faculdade, eu falei assim, poxa, já quero ser juiz, já quero ser promotor, e hoje, inclusive, é a regulamentação dos 3 anos. A gente não concorda, mas eu confesso que abracei durante 3 anos a carreira de defensor, e foi uma carreira maravilhosa. E eu acho, hoje eu tenho essa noção, o quanto que é importante, antes de você exercer a magistratura, antes de você exercer as funções de Ministério Público, você ter essa vivência profissional como advogado. A Defensoria Pública da União, eu trabalhei na área criminal também, na área previdenciária, muitos benefícios previdenciários, e é muito interessante porque você passa a conhecer quem é o cliente do direito penal. Então, você não vê mais o autor de um crime apenas como um delinquente, como um marginal. Você conhece aquela pessoa, então você passa a saber quais são as mazelas, quais são os problemas, o que efetivamente acabou acarretando que ele foi lá e praticou aquele delito. Então, acho que essa experiência, essa bagagem, quando a gente passa para o lado de promotor, ela é interessante, ela é importante, porque você não vê mais aquele acusado como um objeto. Você vê ele como uma pessoa com problemas pessoais, com problemas familiares, com problemas econômicos, e isso eu acredito que é interessante para levar uma aplicação mais justa. Eu tive um professor da área especificamente sobre a área de júri, que era extremamente competente, não vou citar o nome, pois a tese que ele coloca é, na verdade, bastante polêmica, mas ele tinha uma postura não tanto doutrinária, mas profissional, digamos assim, com relação ao Ministério Público. Ele se posicionava como um advogado criminal e que encarava o promotor público como inimigo. Por isso eu não vou dizer o nome dele exatamente, porque tinha uma posição bastante até me assustado em sala de aula. Ele até disse, tem uma situação engraçadíssima, a gente não sabe até hoje se isso era piada ou não, mas ele dizia que a filha estudava direito e disse, estou pensando em fazer concurso para o Ministério Público. Assim, se você fizer isso, então você pode começar a pagar a sua faculdade de hoje, que eu não pago mais. Então ele tinha uma postura bastante radical. Então, como eu disse, sem citar o nome, essa postura especificamente, aí, comparando estes posicionamentos diferentes, essa polarização a que eu me refiro, isso é algo que pode ser perigoso, particularmente para o jovem que sai da faculdade e tenta ingressar numa determinada carreira. A experiência, ela dita que as coisas, elas não são necessariamente preto e branco, são cinza. Então, essa é uma visão, lógico que a gente respeita, mas é uma visão, acho que talvez mais antiga, né? Havia essa visão, o promotor representa, né, sempre a acusação. Hoje já não há isso. Eu me lembro que quando eu passei para o concurso para promotor, inclusive o primeiro julgamento que participei, eu pedi a absolvição do acusado. No Ministério Público não interessa a condenação de um inocente. É lógico que o embate, ele acaba existindo, então, com certeza, quando a gente assiste, você falou Tribunal do Júri, os embates são comuns, realmente vão acontecer. Agora, isso hoje cada vez mais uma visão democrática do Ministério Público, aí principalmente a partir da Constituição de 88, hoje já não há mais isso, é extremamente comum
comum. Você vê promotores de justiça pedindo absolvição, às vezes pedindo um arquivamento por ausência de elementos. Agora, em algumas situações realmente não tem como. Se há provas, se há elementos, tem que se pedir a condenação, acaba existindo conflito. Me lembra até, você está comentando, Carlos, de um julgamento na Justiça Militar, o advogado falou assim, pô, esse promotor é o promotor do direito penal do inimigo, falando para mim. Eu falei assim, poxa, mas espera aí, todas as garantias foram observadas, quer dizer, houve uma investigação, ele foi ouvido na investigação, uma denúncia, teve a possibilidade de se defender. Agora, se ao final do processo temos provas, não há como fazer outro, senão realmente pedir a condenação. Aliás, a gente tem comentado isso no programa direto do plenário, justamente no acompanhamento, e sempre é uma questão que, às vezes, até por conta dessas situações, o Ministério Público pede absolvição. E, às vezes, para o cidadão, mas como assim? Mas a função dele não é acusar? Essa visão, ela, na verdade, ela gradativamente, internamente ela já pode ser considerada superada e externamente para o público vai ficando mais claro que o que se procuraria, pelo menos em tese, seria a verdade e não o Ministério Público a condenação e necessariamente a defesa a absolvição. Sem dúvida alguma, temos uma investigação, a Polícia Judiciária investigando, o Ministério Público hoje tem se admitido cada vez mais a investigação pelo MP. Agora, o que nos interessa realmente é a busca da verdade. É lógico que a verdade real, como alguns ainda insistem em dizer, difícil de atingir. Por mais que a gente tenha um crime gravado com câmeras, a gente vai tentar reproduzir isso no processo. Agora, o Ministério Público, o promotor, ele tem sua independência funcional, ele atua naquele processo, e se ele chega ao final do processo e ele vê que o quadro probatório é precário, que é deficiente, que há dúvidas, hoje é algo comum. Já não há mais essa visão do promotor, não, o promotor só acusa, a própria sociedade entende que o Ministério Público está lá para defender o regime democrático e eu não posso pedir a condenação de alguém se eu acredito, ou pelo menos se eu tenho dúvidas que essa pessoa possa ser inocente. Há um munus público nesse sentido, com relação à função estatal do Ministério Público? Não, sem dúvida. Hoje o Ministério Público já não está ali só para buscar condenações. Da mesma forma que você comentou sobre o professor, eu lembro também de aula em faculdade, de brincadeiras, falando que o promotor ele tinha lá um registro de quantas condenações ele tinha. Isso hoje é uma visão completamente ultrapassada. Na verdade, você está lá para tentar, o máximo possível, fazer justiça e você vai buscar exatamente isso. Não tem prova, pede absolvição. Agora, havendo um conjunto, o caminho, infelizmente, é a condenação dessa pessoa. Embora que eu fiz uma afirmação aqui que eu vou até rever em relação especificamente à função do advogado. O advogado que ele não procura a absolvição, se ele puder consegui-la, talvez ele não tenha muitos clientes. Eu fiz essa afirmação, então, pensando bem, é uma situação diferenciada, mas existe também a questão da atuação do advogado, inclusive na defesa dos interesses do seu respectivo cliente, claro, dentro da lei e dentro do processo, dentro das regras previstas, o que é, inclusive, perfeitamente legítimo. Professor, agora depois, nós falamos justamente trabalhando como defensor público, posteriormente como promotor da Justiça Militar da União. Especificamente, já introduzindo esse assunto, que provavelmente nós vamos entrar no próximo bloco também com ele, é um ramo muito específico de atuação e talvez não muito conhecido do grande público. Sem dúvida alguma, Carlos. A Justiça Militar ela tem passado por um processo, cada vez mais há uma difusão da Justiça Militar. Se você for fazer, inclusive, uma pesquisa com os próprios operadores do direito, com integrantes do Ministério Público, da magistratura, talvez o ramo mais desconhecido seja a Justiça Militar. Agora, é um ramo muito interessante, porque hoje, e eu até falei isso nas aulas, cada vez mais está surgindo a questão da atuação das Forças Armadas. Passou recentemente uma lei complementar que, inclusive, acrescentou aí atribuições subsidiárias às Forças Armadas. Então, temos as questões da garantia da lei e da ordem, atuações subsidiárias na região de fronteira. Então, quer dizer, com essa crescente atuação da Justiça Militar, cada vez mais questões ligadas a crimes militares vão surgir. Então, daí a importância de um estudo, de um aprimoramento. Algumas faculdades até têm cadeiras de direito penal militar e a gente busca, na medida do possível, cientificamente, contribuir também para o aprimoramento dessa área do direito. Daqui a pouquinho eu gostaria de aprofundar, inclusive, esse tema, entre outras perguntas que nós temos para fazer, ao professor Renato Brasileiro, que durante a semana ministrou a aula, não apenas abordando a questão da Justiça Militar, mas o tema foi um pouco mais amplo,
competência criminal. Você acompanhou as aulas a respeito de princípio do juiz natural, da competência da Justiça Militar, aí um tema específico, competência criminal da Justiça Federal e competência criminal da Justiça Federal 2. Lembrando que se você perdeu alguma dessas aulas, você pode, por meio da internet, resgatar não apenas estas aulas, mas inclusive até mesmo este programa, caso você não o tenha assistido desde o início. Você pode mandar também as suas sugestões por meio do e-mail. O endereço eletrônico, neste sentido, é saberdireito.stf.jus.br. Para baixar e assistir aos vídeos, www.tvjustiça.jus.br, não apenas da chamada família Saber Direito Responde, o programa Saber Direito com as aulas, o compacto e ainda o programa Saber Direito Debate, esse que você está acompanhando agora. Você pode acessar e no site da TV Justiça, os links estão lá para todos os programas da TV Justiça e pode assistir aos vídeos no www.youtube.com/Saber Direito Debate. Por meio desta verdadeira rede, você pode acessar todos os programas, você tem todas as informações relativas ao universo jurídico e especificamente em relação aos temas das aulas e das nossas entrevistas aqui do Saber Direito. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais perguntas, não apenas a respeito da questão da Justiça Militar, mas ainda hoje você vai ver também as indicações bibliográficas para você se aprofundar neste tema, especificamente sobre a Justiça Militar e também em outros temas relacionados ao processo penal. Indicação do professor Renato Brasileiro. Daqui a pouquinho nós voltamos, portanto, com esta edição de Saber Direito Debate aqui na TV Justiça.